Olá, eu me chamo Maria Clara Reis, sou brasileira, estudante de mestrado na Universidade Federal da Paraíba, no programa de pós-graduação de Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas. Apresento para vocês hoje a seguinte temática: Lei de Esterilização no Brasil, Governança, Biopoder e Feminismo Jurídico. Estou nessa pesquisa há mais de 5 anos e será também o meu tema de dissertação, ou seja, é o assunto do meu trabalho final dentro desse curso que agora estou. E nesse percurso esteira teórica, trago para vocês algumas ideias iniciais que iremos argumentar, problematizar e trazer de forma mais prolixa durante a escrita desse estudo. Nesse sentido, a apresentação desse simpósio traz a seguinte questão: a Lei de Esterilização Voluntária no Brasil, que também é conhecida como Lei de Planejamento Familiar, tem como número 9.263 do ano de 1996. E essa lei perdurou dessa data até a sua atualização no ano de 2022, em que mudou justamente as prerrogativas que estabeleciam quais as normas os indivíduos deviam obedecer para realizar a cirurgia de ligação tubária. Lembrando que a esterilização, a cirurgia de ligação tubária são a mesma coisa e são métodos conhecidos como métodos anticonceptivos, ou seja, é uma cirurgia em que as pessoas realizam para não terem mais filhos. Diante disso, a gente vai trabalhar algumas problematizações na perspectiva da prerrogativa da antiga lei, ou seja, da Lei 9.263. Especificamente no seu artigo 10, inciso 1º, parágrafo 5º. Nesse sentido, esse trabalho traz como problemática algumas postulações, sendo estas: há limitações no ordenamento jurídico brasileiro que impede ou burocratiza de forma negativa o exercício livre e democrático das mulheres sobre seus próprios corpos? E diante dessa pergunta, a gente vai direto para a justificativa, porque na busca de responder, a gente encontrou algumas motivações que falam um pouco da relevância dessa pesquisa. E, nesse sentido, a gente poderia debater tópicos como autonomia das mulheres sobre seus próprios corpos, diante de instituições de poder, que seria a família, o casamento e o direito. Nesse sentido, é interessante falar também que enquadra-se como justificativa e motivação de pesquisa também como se deu o início desse estudo, já que eu pesquiso há tantos anos essa temática. Gosto de trazer aqui que nenhuma das minhas postulações levantadas são conclusões isoladas e apenas minhas. Eu sou fruto e consequência também social, que debateremos mais à frente nesse trabalho, todos nós somos, mas eu também faço parte de toda uma construção que me antecede. Ou seja, outras mulheres já vinham problematizando essa questão da maternidade, gênero e direito anteriormente a mim. Assim como minha própria temática também é fruto de idealizações e construções do meu ativismo enquanto militante de movimento social feminista. Principalmente atuo no estado do Ceará, também localizado no Brasil, nas cidades de Crato, Juazeiro e Barbalha, específico dos movimentos da Frente de Mulheres e do Piquenique Feminista, que durou de 2015, esse segundo, a 2017. Em parceria também com outros movimentos dessa região, como o GRUNEC, o Levante Popular e outras deliberações independentes, como as de partidos políticos também. Nesse sentido, a origem dessa pesquisa se deu nesse percurso, nesse caminhar de movimento social. Algumas mulheres trouxeram, como debate de reunião de movimento social, essa temática, alegando que as mulheres, mesmo complementando, mesmo completando todos esses pré-requisitos que a antiga lei trazia, não conseguiam realizar a cirurgia. Vou falar para vocês um pouco de quais são esses pré-requisitos, para a gente poder dar início ao entendimento da crítica analítica jurídica que eu quero trazer aqui. Bem, para as mulheres realizarem a cirurgia de laqueadura, é válido também falar que o recorte de pesquisa nesse trabalho se dá especificamente das mulheres cis, inicialmente, e das relações heteronormativas. Mas, como se pontuou no resumo publicado desse simpósio, esse trabalho entende que não só, exclusivamente, necessariamente, as mulheres cis são as únicas pessoas capazes de gerarem filhos. Qualquer indivíduo que possua o aparelho reprodutor apto para tal pode exercê-lo, independente da identidade de gênero, independente das suas opções sexuais e da sua relação com o seu próprio corpo. Diante disso, voltando um pouco sobre os pré-requisitos da lei, da antiga lei,
a gente tinha o seguinte: se as mulheres estivessem numa relação conjugal, ou seja, dentro de um casamento, as mesmas deveriam pedir autorização aos seus cônjuges para poder realizar a cirurgia. Então, esse trabalho entende que isso era uma forma de controle dos corpos femininos para além do Estado, mas por parte de sujeitos, indivíduos, porque dentro do direito internacional público, a gente entende que sujeitos desse direito estão o Estado, os indivíduos e as organizações internacionais e não governamentais. Nessa perspectiva, não faz sentido o Estado brasileiro positivar uma lei em que dá menção e abre espaço para os maridos decidirem se as mulheres vão ou não fazer uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica nos seus próprios corpos, ao qual decide se a mesma vai desejar ser mãe ou não. Nessa perspectiva, quando a mulher era solteira, não estava no casamento, né? A única forma dela realizar a alegação tubária eram em duas modalidades, sendo a primeira, maior de 25 anos, o que o trabalho defende justamente como sendo uma antinomia jurídica, já fazendo link com as análises propriamente do direito e dos estudos da hermenêutica e norma, no sentido de que não faz sentido atingir a capacidade civil plena aos 18 anos no Brasil e eu não poder realizar a cirurgia de esterilização, precisar esperar até a idade mínima de 25 anos, havendo a notoriedade dessa pesquisa de que esse argumento foi levantado sem nenhuma defesa relacionada à saúde. Nenhum corpo médico, nenhum agente de saúde alegou que a diferença entre 18 e 25 fosse crucial para impedir que as mulheres realizassem a cirurgia de esterilização. E a segunda modalidade era caso, antes de 25 anos, as mulheres tivessem pelo menos 2 filhos vivos. Ora, qual a diferença de eu ter filho ou não ter filho para poder realizar essa cirurgia? A gente vai defender aqui que isso, na verdade, é um controle de natalidade violenta contra as mulheres, partindo do pressuposto de maternidade compulsória. Sendo assim, antes de adentrar especificamente nesses pontos de estudo, vamos falar um pouco sobre metodologia. É importante dizer que se esse trabalho se propõe como uma crítica de produções acadêmicas eurocêntricas, em que vamos debater mais na frente no embasamento teórico, e que traz como origem de saber empírico e logo científico também os saberes de movimentos sociais, é importante o trabalho se localizar no sentido de que aqui não há intenção de estabelecer nenhuma verdade, seja jurídica, seja do campo dos estudos de gênero, ou seja do campo da academia científica. O trabalho aqui, diante da perspectiva da mobilidade intelectiva, se propõe a realizar um estudo que, de maneira circular e aspiral, irá passar por transformações e controvérsias do trabalho consigo mesmo, a fim de trazer segmentos teóricos que sejam ampliados e que o diálogo seja estabelecido horizontalmente, em que a gente possa discutir da melhor maneira possível, ouvindo a todos sobre esse tema. Logo, o método histórico e o método jurídico dogmático foram os melhores métodos adequados desse trabalho, né, como direcionamento para estabelecer a forma como a pesquisa foi realizada, com funcionalidade também da pesquisa bibliográfica e documental, para que, no sentido de que o método histórico foi utilizado para analisar o contexto político para melhor compreender as influências sociais e jurídicas da lei de esterilização. E o segundo, jurídico dogmático, para relatar uma análise crítica especificamente do próprio ordenamento jurídico, do que se chama direito positivo, e fazer conexões em relação às discussões de gênero frente à autossuficiência das mulheres conectadas com os seus próprios corpos. E, além disso, propôs-se aqui uma manifestação investigativa também de denúncia, que aponta, por exemplo, casos de esterilizações compulsórias contra mulheres negras, como forma de mutilação corporal, assegurada pelo racismo institucional por meio de discursos eugênicos diante da trajetória do judiciário brasileiro. Ademais, foi percebido que a gente tem como objetivo geral analisar essa lei como perspectiva de controle dos corpos femininos de forma antidemocrática, não livre e violenta, né? E como objetivo específico, a gente tem o estudo da compreensão dessas instituições de poder, casamento, direito e família. Segundo ponto de objetivo específico seria classificar as leis, tanto do Brasil como de convenções internacionais de direitos humanos reprodutivos, a qual o Brasil foi pactuante e assinante, e organizar um quadro normativo que explica um pouco do percurso da esteira jurídica que culminou
na nova lei de esterilização voluntária de 2022, porque essa lei é fruto de muita luta de movimentos sociais, principalmente de estudiosos de gênero, e teve como projeto de lei e ação de constitucionalidade que se embasaram desses primeiros personagens para poder reclamar no Estado brasileiro a mudança da legislativa para a nova lei. Ok. Para poder discutir dentro desse espaço acadêmico sobre todos esses pontos que a gente elencou aqui, é preciso orientar de qual embasamento teórico estamos partindo para fazer essa análise crítica ao direito. Bem, primeiro, partindo dos estudos especificamente de gênero, sexo e sexualidade, o trabalho tem como análise de ponto de partida o livro de Miguel Ibiroli, Feminismo Jurídico, uma introdução, ao qual os autores vão trabalhar a diferença da presença das mulheres no espaço privado e no espaço público, debatendo demais sobre essa questão da maternidade e como as mulheres são alocadas nesse espaço privado, principalmente no setor doméstico, em cuidado com a família e exaustão exacerbada dessas mulheres com a criação dos filhos. A Beauvoir, né, que antecede ali esses autores, no Segundo Sexo, em que a autora, de forma filosófica, critica a construção de gênero e suas categorias, ou seja, quais são os pontos e fatores sociais, culturais e morais que qualificam o sujeito e sua identificação com o gênero. Em especificado, de modo inicial, naquela época e naquele contexto, Beauvoir defendia que o fato de mulheres se casarem e constituírem família, como na presença da maternidade em si, não necessariamente seria como uma categorização das mulheres. Ou seja, mulheres que não desejavam esses atributos não deixavam de ser menos ou mais mulher na sociedade. O Bourdieu, fazendo um link com esse discurso em dominação masculina, vai falar sobre violência simbólica. Isso tem tudo a ver com o trabalho, porque, através da análise crítica de instituições, o autor vai falar sobre virilidades violentas dessas instituições, porque como os homens predominantemente tomaram o espaço público no Brasil a partir de um processo violento de colonização, como consequência social, cultural e jurídica, as leis tiveram esse torneamento de serem sectárias de forma violenta para com os sujeitos. Aí a gente vai ter a Werneck, em Racismo Institucional, e ela vai estudar um pouco sobre a saúde da população negra. Foucault, em Biopoder, em Medicalização dos Corpos, que tem tudo a ver com o trabalho, já que a gente está falando de controle dos corpos por via do Estado, por intermédio de discursos médicos, né? E a Zenvert, que vai falar justamente sobre maternidade compulsória, considerando que essa instituição faz com que as mulheres sejam obrigadas a serem mães por via exclusivamente moral. Aí, no campo do direito, a gente vai ter a professora Salete Maria da Silva, da Universidade Federal da Bahia, em que a mesma vai estudar o feminismo jurídico na praxis jurídica habitual. E a autora vai explicar justamente como se deu a construção desse direito de fonte eurocêntrica, colonizador, que fez com que a construção do direito fosse classista, racista e machista também. Nesse sentido, a Cotirene, dentro do debate filosófico de gênero e de direito, entra com uma crítica ferrenha, principalmente a uma autora que é utilizada nesse trabalho, que é a Beauvoir, quando ela vai falar de interseccionalidade, ou seja, especificações múltiplas das mulheres. E a Leila Gonzalez, quando vai falar de feminismo afro-latino-americano, juntamente com a Bell Hooks, que vai falar Eu Sou uma Mulher, e Necropolítica do Mambebe. Todos esses autores vão fazer uma crítica a esse direito branco, a esse direito hegemônico, que é construído na nossa sociedade aqui no Brasil. E de como é impossível ampliar e debater de forma justa todos esses temas sem passar por essa perspectiva e por esse olhar. Logo, o capítulo sobre o poder judicial e médico contra os corpos femininos vai debater o caso de duas mulheres que tomaram uma notoriedade midiática no Brasil muito grande, que foram esterilizadas compulsoriamente no Brasil. O primeiro caso em 2017 e o segundo caso em 2018. A primeira mulher analisada foi a Tatiane, que na época que foi esterilizada tinha apenas 23 anos, e a segunda, Janaína, que na época tinha 36. No primeiro caso, os operadores do direito alegaram em decisão judicial que fariam a mutilação, que nesse caso é como o trabalho vai nomear a partir de agora, já que foi contra todos os direitos humanos, né, dessas mulheres. Essa mutilação foi feita com o seguinte argumento, de que a Tatiane tinha um retardo
mental moderado, e a Janaína fazia uso de substâncias, e ambas moravam em situação de rua. E esse seria o argumento. Ou seja, ao invés do Estado cuidar dessas pessoas, fazer com que essas pessoas entrem em tratamento de saúde com acompanhamento psicológico e médico, o Estado resolveu que a forma de resolver seria fazer com que essas pessoas não se reproduzissem. E em análise do promotor e do juiz que estavam à frente desse caso, os pesquisadores afirmaram que houve sim um discurso eugênico e preconceituoso para tomar tal decisão. Inclusive, essa decisão fere a Convenção de Nova York sobre direitos reprodutivos. Passando adiante, a gente tem o quadro normativo referente às proposituras que foram feitas dentro do próprio ordenamento jurídico brasileiro contra aqueles prerrogativos que eu disse antes, lá no início, da Lei 9.263. Então, está listado para vocês toda a esteira de luta dentro do Congresso Nacional Brasileiro, até chegar em 2022 com a aprovação da nova lei, 14.443, que retirou todos aqueles pré-requisitos antigos do artigo 10, inciso 1, parágrafo 5º, da antiga lei, que exigiam, de forma inequívoca e violenta, aquelas normativas para as mulheres realizarem a cirurgia tubária, de ligação tubária. Já finalizando, essa pesquisa traz, então, como resultado a seguinte análise, de que o Brasil é um Estado que se constitui ainda embasado em teorias de performance cultural dos indivíduos, que resulta, de forma social, em percepções preconceituosas dos indivíduos, principalmente relacionado a gênero, que é o que a gente está levantando aqui. E que muitas vezes essas percepções são postuladas de forma positivada no ordenamento jurídico, o que acarreta um prejuízo enorme para a população no que se refere principalmente à democracia, já que a nossa própria Constituição Federal defende o direito à vida privada, à intimidade e à liberdade. Ou seja, as mulheres têm um aparato de princípios constitucionais estabelecidos enorme para decidirem sobre seus próprios corpos. São essas pessoas que têm o aparelho reprodutor apto para gerir ou não o feto que devem decidir sobre essa opção, inclusive a não opção. A maternidade e o casamento não devem configurar precursores sociais obrigatórios para categorizar as pessoas. E que as mulheres devem ser livres diante desse assunto sobre maternidade. Há várias outras problemáticas que são aprofundadas em outros trabalhos de pesquisas que eu fiz durante todo esse tempo, em que vai discutir outros subtemas de forma mais analítica. Aqui a gente tem pouquíssimo tempo de apresentação, então, dentro desse espaço, o que eu tinha para trazer para vocês foi apresentado. E me coloco à disposição de quem quiser debater esse tema, ficarei muito feliz. E vou terminar com essa citação da Bell Hooks, em que ela fala justamente sobre a sua relação entre militância e produção de teoria. A Bell Hooks diz o seguinte: comecei a teorizar porque eu estava sofrendo. A dor dentro de mim era tanta que eu não dava mais para continuar vivendo. Cheguei na teoria desesperado, querendo entender. Mais importante, queria fazer a dor passar. Vi na teoria um lugar de cura. Nesse sentido, obrigada e me disponibilizo para vocês.